Então, quando a gente estava em física, a gente estava vendo mudança de temperatura. Foi o que a gente estudou até agora. Como é que passa de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit. Aí agora a gente vai entrar em equilíbrio térmico. O que é isso? Vamos supor que eu tenha 1 litro de água que está numa temperatura de 30 graus Celsius. E aí eu tenho outra tigela com 1 litro de água que está numa temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu pego e junto essas duas águas num pote só. Aí eu pergunto, qual é a temperatura final? Só você pegar as duas temperaturas que eu dei e dividir por 2, porque é a quantidade de potes que eu tinha. É só fazer a média aritmética. 30 mais 20, 50. Dividido por 2, 25 graus Celsius. Então, se eu tinha 1 litro de água a 30 graus e 1 litro de água a 20 graus, e eu juntar eles dois no mesmo pote, vai dar 2 litros de água a 25. Tranquilo isso? Só fazer a média aritmética. Outro exemplo. Tem 1 litro de água a 10 graus Celsius. Juntei com 1 litro de água a 40 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura final? 2 litros de água. Como é que eu faço para calcular? 10 mais 40 dividido por 2. 25 graus de novo. Tudo bem? Sim. E se for 3 litros? 1 litro que está a 10 graus. Depois eu tenho mais 1 litro de água, 40 graus. Mais 1 litro de água a 50 graus. No final, eu vou ter 3 litros de água em que temperatura? Vou somar as 3 temperaturas e dividir por 3. 10 mais 40, 50. 50 mais 50. 100 dividido Isso. por 3. Vai dar aproximadamente 33,3 graus Celsius. Uhum. Foi? Foi. Ué? Tem alguém fazendo ligação? Se eu tiver, por exemplo, 1 litro de água a 5 graus, outro litro de água a 20 graus, 1 litro de água a 15 graus e mais 1 litro de água a 50 graus. No final eu vou ter o quê? 4 litros de água. Qual vai ser a temperatura final? Vai ser 5, 40, 90. dividido por 4, né? 90 dividido por 4. 80. 90 dividido por 4, muito bem. Vai dar 2, vai dar 22,5 graus Celsius. Uhum. Vou botar uma aqui e não vou falar nada. Vocês que vão me falar como é que faz. 1 litro de água a 20 graus, mais 1 litro de água a 80 graus. Como é que faz? Fala aí. Para achar a temperatura final. É 100. 100. Isso. Não. É 100 dividido por 2. Isso. Que vai dar 50. Isso aí, 50. Celsius. Muito bem, 50 graus Celsius, temperatura final. Mais uma para a gente mudar de assunto. 1 litro de água a 20 graus, mais 1 litro de água a 40 graus, mais 1 litro de água a 30 graus. Como é que vai dar? É 90 dividido por 3. 90 dividido por 3. Isso, 30 graus Celsius, muito bem. É isso aí. Tá tudo bem? Uhum. Aí agora a gente vai entrar no que macete que molhe. O que é isso?
você pega um gelo, tira do congelador e bota ele na pia, esse gelo, ele não... Você não pisca assim, você não estala o dedo, ele vira água, né? Você bota ele na pia, depois de um tempo, ele vira água. Ele vai derretendo aos poucos. Então, quando eu tenho essa coisa, quando eu tenho variação, ali aconteceu uma variação de temperatura. Quando eu tenho isso, a gente chama de calor sensível. E a fórmula é Q macete, Q é igual a MC delta T. Então, quando eu tenho variação de temperatura, eu tenho Q macete. Quando eu tenho mudança de estado físico, ou seja, quando o gelo está passando do sólido para o líquido, a gente fala que a gente tem calor latente. E nesse caso, a fórmula é Q mole, tá vendo? Q igual a M vezes L. Q mole. Então, variação de temperatura é calor sensível e a fórmula que eu vou usar no exercício é o Q macete. Se eu tiver mudança de estado físico, é calor latente e a fórmula que eu vou usar é Q mole. Q macete, Q mole. Então, vamos supor que eu tenho 200 gramas de água, que no início estava com 20 graus Celsius e no final 80 graus Celsius. Aí eu vou te perguntar, teve mudança de temperatura ou teve mudança de estado físico, no que eu falei até agora? O que mudou? O estado físico da água ou a temperatura? Estado físico? Eu não falei que passou de gelo para líquido. Eu só falei que mudou a temperatura, né? Então, nesse caso aqui, é calor sensível. E aí eu vou usar o Q macete. O que significa Q macete? Q significa a quantidade de energia, de caloria. M é a massa. C é o calor específico. E delta T é a minha variação de temperatura. O que é calor específico? É a facilidade ou a dificuldade que um elemento da natureza tem de esquentar ou de esfriar. E na natureza, o elemento que tem maior calor específico é a água, que é uma caloria por grama por grau Celsius. E aí isso explica o seguinte, por exemplo, imagina um verão que está muito calor, faz calor todo dia, 40 graus todo dia. Aí você vai na praia. O que acontece? Você chegou na praia, a água está super gelada, parece que vai te congelar, de tão gelada que ela está, e fora da água está um calor infernal. Por quê? Como a água tem o maior calor específico da natureza, ela é o que mais demora para esquentar e o que mais demora para esfriar. Como o oceano é enorme, né, a quantidade de água que eu tenho lá, vamos botar infinita, vamos botar assim entre aspas, né, é muito grande. Então, o sol leva o dia inteiro para esquentar aquela água do oceano. Então, se você chegar na praia de noite, a água vai estar quentinha, morninha. Por quê? Ficou o dia inteiro esquentando. E aí ela tá morninha. E aí ela vai ficar a noite inteira esfriando. Aí chega de manhã cedo, tá aquele calor de 40 graus e a água gelada feito um gelo. Então, é por isso que acontece essa inversão na água, porque aqui tem maior dificuldade de esquentar e de esfriar, tá? Então, aí nesse caso aqui, ó, quem vai ser o meu Q? Q, que é a quantidade de calor, é igual à massa que eu dei 200, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final, que é 80, menos a temperatura inicial, que é 20. Aí eu vou fazer 200 vezes 1, 200. 80 menos 20, 60. 200 vezes 60,
12.000 calorias. Foi até aí? Foi. Foi, Isabelle, Vanderlei, Amanda? Sim. Sim. Júlia voltou, não, né? Quem mais está aí? Não. Somos nós. Tá. Então, vamos ver aqui outro exemplo. Ó. Eu tenho 300 gramas de água que estava a 30 graus Celsius e no final foi para 90 graus Celsius. Calor específico da água é 1. Então, de novo, mudança de temperatura. Não é isso? Então, que macete, né? Calor sensível. Então, vai ficar Q, né? É igual a massa de água, que é 300, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. 300, 90 menos 60, 90 menos 30, 60. 300 vezes 60, 18.000 calorias. Dúvida nisso? Não. Tá. Agora eu falo que eu gastei 2.000 calorias. Quero saber qual foi a massa de água que eu usei. E eu transformei de 20 graus Celsius para 95 graus Celsius. Se ter variação de temperatura, é calor sensível ou calor latente? Calor sensível. Então, calor sensível, que macete. Vou substituir os dados. 2.000 calorias é igual a M, que eu quero descobrir, vezes o calor específico da água, que eu falei que é sempre 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. M vezes 1 é M, 95 menos 20 dá 75. M vai ser igual a 2.000 dividido por 75. Vamos dividir por 5 em cima e embaixo. 400 por 17. Não vai dar exato, né? Vai dar 2,34. Vai sobrar 6,60 dividido por 17. 17 vezes 5 vai passar. 17 vezes 4 também vai passar. 17 vezes 3. 21 vão 2, 51. Então, vai ser 23 gramas aproximadamente. Certo? 23,3 gramas. Tudo bem? Tudo. Agora, olha só. Eu falo que eu tenho. Gastei 4.000 calorias para esquentar 20 gramas de água. Aí eu falo que a temperatura inicial era de 10 graus Celsius. Eu quero saber qual é a temperatura final. Calor específico da água igual a 1. Então, de novo, que macete. O Q vale 4.000. O M vale 20. O calor específico é 1. E aqui, temperatura final eu não tenho. Vou chamar de X. Menos temperatura inicial, 10. Aí agora é conta. 4.000 é igual a 20 vezes 1, que é 20. Que multiplica X menos 10. Corta 400 dividido por 2, 200. É igual a X menos 10. X é igual a 200 mais 10, que dá 210 graus Celsius. Ou seja, a temperatura final é de 210 graus Celsius. Se eu ligar o fogo com essa quantidade de calor fornecida. Foi? Sim. Vamos lá. Agora, vamos supor que eu quero saber a quantidade de calor. Tenho 100 gramas e eu quero
calor específico igual a 1. E eu falo que a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Qual é a diferença daqui para essa questão? Aqui eu te dei temperatura final e inicial. Aqui eu já te dei quanto é a temperatura variada. A final menos a inicial dá 50. Não importa se ela é... Qual que era a final e a inicial. Então, que macete, ele pode ser visto assim ou assim, né? Variação é temperatura final menos a inicial. Aqui eu vou usar esse. Q igual a 100 vezes 1 vezes 50. 100 vezes 1 é 100 vezes 50, 5.000 calorias. 5.000. Tá? Agora eu falo que eu gasto 20.000 calorias. Eu tenho 400 gramas de água. Calor específico igual a 1. E eu quero saber qual é a variação de temperatura. Então, aqui eu vou ter o quê? Que macete, né? Uhum. Q vale 20.000. M vale 400. C vale 1. E ΔT, que é a variação de temperatura, é o que eu quero descobrir. Tá. Vou fazer 400 vezes 1, dá quanto? 400. 400 está multiplicando, ele passa... Dividindo. Dividindo. Então, a variação de temperatura é igual a 20.000 sobre 400. Uhum. Corta, 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 corta. Aqui dá 5. E aqui dá 50. Então, 50 graus Celsius foi a variação. Não é? Ok? Ok. Isabelle, Vanderlei, Amanda, foi? Sim, sim. 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 Tá. Agora, eu tenho o seguinte. Eu coloco assim. Eu tinha água no estado físico sólido, né? E ele passou para o líquido. E aí eu tinha 200 gramas de gelo. E eu falo que o calor de fusão é de 80. Então, aqui não tem variação de temperatura, só tem mudança de estado físico. Então, a fórmula é Q mole. Q igual a M vezes L. Então, Q, que eu quero descobrir, é igual a massa da água, que é 200, vezes o calor fornecido, que é 80. 2 vezes 8, 16. 16.000 calorias. Tudo bem? Gelo, quero passar para a água. Agora eu tenho 150 gramas. A constante de fusão é 80. Que macete ou que mole nesse caso? Que macete ou que mole? Macete? Que mole. Que mole, porque não tem variação de temperatura. Então, que mole. Q é o que eu vou descobrir. M é 150 e difusão é 80. Vou fazer 150 vezes 80. 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 12.000 calorias. Ó, gelo virou água. Agora eu falo que eu gasto 6.000 calorias. Quero saber qual é a massa e a constante é 80 de fusão. Então, que mole de novo.
Só que agora eu te dei o valor de Q, quero o valor de M e L vale 80. Então, M vai ser o quê? 6.000 dividido por 80. Corta, corta, dá para dividir por 2. 3.000, quer dizer, 300 dividido por 4. 30 por 4 dá 7, vai dar 75, né? Gramas de água. Esse L aqui, ele não varia, ele é constante, tá? Eu sempre estou botando 80, não tem como a gente descobrir ele, porque ele vai ser sempre constante. Agora eu falo que eu gastei 2.000 calorias, L é 80 e eu quero saber M. Que macete ou que mole? Que mole, né? 2.000 é igual a 80 vezes M. M é igual a 2.000 sobre 80. 100 sobre 4, 25 gramas. Tá. Vamos misturar agora. Eu tenho 400 gramas de água a 10 graus Celsius e vai... Aliás, vamos botar número negativo. Menos 10 graus Celsius e chega a 0 graus Celsius. E aí depois, quando ele chega a 0 graus Celsius, eu tenho gelo se transformando em água. E aqui a constante da fusão é 80. Então eu tenho duas situações aqui. É a mesma massa, 400 gramas de água no estado sólido, então no caso de gelo, saindo do menos 10 para o 0. Então, se eu tenho variação de temperatura, é que macete ou que mole? Quando eu tenho variação de temperatura, é que macete ou que mole que eu uso? Que macete. Que macete. Então, que macete. Que eu vou descobrir é igual a massa 400 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho menos da fórmula e outro menos que é da temperatura. 400 vezes 1, 400. 0 menos 10, mais 10. 400 vezes 10, 4.000 calorias. E aqui? Aqui eu vou usar que mole, porque ele está tendo variação do estado físico. Então, Q é igual a 400, porque eu estou falando da mesma massa de água, vezes 80. Então, Q é igual a 32.000 calorias. Foi? Então, qual foi a quantidade total gasta? Foi 3.200 calorias. Mais 32.000. Ou seja, 36.000 calorias. Se eu fosse colocar isso no gráfico, esse exemplo aqui que eu dei, era isso aqui. Eu tinha gelo a menos 10 graus Celsius, eu fui fornecendo calor até ele chegar em 0 graus Celsius, e aqui em 0 graus ele passa de sólido para líquido. Então aqui eu tenho que macete e aqui em cima que mole. Então, graficamente, é o seguinte. Subiu, estabilizou. Subiu, estabilizou. Subiu. Toda vez que eu tiver esse platô aqui na horizontal, é onde eu estou tendo mudança de estado físico. Então, é o meu calor latente. Isso aqui, por exemplo, nessa primeira aqui a 0 graus, eu tenho sólido passando para líquido. Nesse aqui eu tenho líquido passando para gasoso.
E a fórmula que eu uso nesse pedaço aqui é Q mole. Agora, quando eu estou subindo a ladeira, subiu a serra, subiu a serra, subiu a serra. Eu estou tendo o quê? Variação de temperatura. E aí, nesse caso, eu tenho calor sensível. Quando está subindo a ladeira, quer dizer que é calor sensível. E aí, nesse caso aqui, calor sensível, eu tenho o quê? Variação de temperatura. Então, eu tenho Q macete. Aqui eu estou dando um exemplo de variação de água do estado sólido, né, de gelo aqui embaixo, aqui em cima para vapor, para estado gasoso, tá? Mas podia ser o contrário também. Poderia ser assim, ó. Poderia ter um gráfico que eu tenho vapor passando de vapor para líquido, líquido descendo a temperatura, passando de líquido para gaso, para sólido e depois insólido. Tá? Aqui é 100 graus Celsius a temperatura e aqui é 0 graus Celsius. Eu tô falando da água. Aí a ideia é a mesma. Aqui e aqui eu tenho mudança de estado físico. Então é Q macete ou Q mole? Q macete. Aqui é vapor para líquido. Aqui é líquido para gelo. Então eu tenho calor latente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então aqui é Q mole. E aqui também. Agora, desceu a serra, desceu a serra, desceu a serra. Nesses três que eu coloquei, é variação de temperatura. Então, se tem variação de temperatura, é calor sensível. Nos três. E aí eu vou ter o quê? Q macete. Então, vamos ver um exemplo aqui numérico para a gente calcular. Eu tinha água a menos 20 graus, esquentei até chegar a 0. Chegou no 0, eu esquentei até chegar no 70 graus. E eu falo que no início eu tinha 100 gramas de água. Eu quero saber qual é a quantidade total de energia que eu gastei, de calor que eu forneci para esse meio para poder fazer a água sair do menos 20 graus Celsius e chegar nos 70 graus Celsius. Eu vou dividir isso em 3 pedaços. Q1, Q2, Q3. No Q1, o que eu tenho? Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius que vira gelo a 0 graus Celsius. Então, eu tive o quê? Variação de temperatura. Então, é o quê? Calor sensível. Eu vou chamar de Q macete. Q1 é Q macete. Aí eu vou usar. Vou substituir os valores. A massa de água é 100. O calor específico do gelo é 0,5. Aí eu vou fazer temperatura final 0, menos a temperatura inicial, menos 20. Então, Q1 vai ser 100 vezes 0,5, dá 50. Menos 20 vai dar 20, né? 20 vezes 50 vai dar 1000 calorias. Então, aqui na primeira parte eu gastei 1000 calorias para esquentar a água de menos 20 graus para 0 graus. Agora eu vou pensar no Q2. No Q2 eu tenho gelo a 0 graus, passando para água líquida, né? A 0 graus. Então, aqui eu tenho uma variação do estado físico. Então, aqui é calor latente.
Então, é Q mole. Q2 é igual a ml. A massa de água é 100 e a constante é 80. Aí eu faço 100 vezes 80 dá quanto? 8.000 calorias. E o Q3? O Q3 eu estou saindo de 0 graus para 70. Deixa eu diminuir aqui. No Q3, então, eu estou a 0 graus líquido, passando para 70 graus líquido. Então, é QMACT, de novo, Q3. Então, a massa é 100, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é 70 menos 0. 100 vezes 1 é 100, 70 menos 0 é 70, 100 vezes 70, 7.000 calorias. Então, qual foi a quantidade total de calor que eu tive que fornecer? Q1 mais Q2 mais Q3. Q1 vale 1.000, Q2 8.000 e Q3 7.000. Vai dar 16.000 calorias. Foi? Com muita conta? Foi. Foi. Tá. Agora vocês vão me ajudar. Estou com 60 graus, água 60 graus, diminui a temperatura. Aí chegou aqui no 0 graus. E depois ela chegou até menos 30 graus. Quero pegar água que está a 60 graus Celsius, fornecer energia suficiente para ela chegar a menos 30 graus. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos lá. Vou chamar de Q1, Q2, Q3. Q1 é essa parte aqui. Aqui está tendo variação de temperatura ou está tendo mudança de estado físico? Fala para mim. Que tem Mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Se tem mudança de temperatura, é calor sensível ou calor latente? Calor sensível. Calor sensível. E esse calor sensível é que macete ou que mole? Macete. Macete. Isso aí. Muito bem. Vamos falar que eu tinha 200 gramas de água. Então, vai ficar massa 200, o calor específico da água é 1. Qual é a temperatura final? Desse aí. Temperatura final? Ele estava no 60 e chegou no 0. Então, a temperatura final é quanto? 0 menos a inicial, 60. 200 vezes 1. 200. 200. 0 menos 60. 60. Isso, menos 60. 200 vezes menos 60. Pensa em 200, pensa em 6 vezes 2. 12 e bota 3 zeros. Então, eu gastei menos 12.000 calorias. Agora, eu vou pensar nessa parte aqui, Q2. Q2, ele está no estado líquido, passando para o estado sólido. Eu estou esfriando ele. Então, é calor latente ou calor sensível? Calor latente? Calor latente. Isso aí, muito bem. Se é calor latente, é que macete ou que mole? Que mole. Que mole. M é 200, L é 80. Vou fazer
vezes 6, 2 vezes 8, 16. Que macete. 16 mil calorias. Agora no Q3, ele estava 0 graus no gelo e passou para menos 30 graus no gelo. Então, Q3 eu tenho variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, é calor sensível ou calor latente? Sensível. Sensível, isso aí. Se ele é calor sensível, ele é que macete ou que mole? Que macete. Que macete. Muito bem. Então, vai ser a massa 200 vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, menos 30, menos a inicial, 0. 200 vezes 0,5 dá 100. Menos 30 menos 0, menos 30. 100 vezes menos 30, menos 3.000 calorias. Então, qual foi a quantidade total? Q1 mais Q2 mais Q3. Q1 é menos 12.000, Q2 é 16.000, Q3 é menos 3.000. Menos 12.000 menos 3.000 vai dar menos 15.000. Então, vai ficar 16.000 menos 15.000. Isso aqui dá 1.000. Aí você vai falar, como assim está dando energia negativa? É porque a gente está esfriando, né? A gente está diminuindo a temperatura. Então, eu não estou dando calor. Eu estou tirando calor, estou resfriando o sistema. Foi? Sim. Sim. Ok. Vamos lá. Isabelle, fala um número qualquer, uma temperatura qualquer. 30? 30. Anderleia, fala uma temperatura. 25. Jamile, fala outra temperatura. 40. Amanda, fala outra temperatura. 55? 55. A primeira que falou foi a Isabelle, né? Já perguntei, não foi? Foi. Tá. Então, eu tenho 4 potes de água em temperaturas diferentes. E eu vou juntar todos eles numa mesma bacia com 4 litros de água. Eu quero saber qual vai ser a temperatura final. Que conta que eu tenho que fazer para descobrir a temperatura final? R$150. Aham. Dividido por 5. Tem 4 tigelas aqui ou 5? Não, 4 dividido por 4. Isso. Aqui, 70, 80, 80, 120, 150 dividido por 4. 15 dividido por 4, dá quanto? Será? Eu vou pensar na tabuada do 4, que chega mais perto é o 3. Aí 3 vezes 4, 12, vai sobrar 3. Vou baixar o 0. 30 dividido por 4, 7. Vai dar 28, vai sobrar 2. Vai dar 37,5 graus Celsius. Foi? Foi. Agora vamos mudar um pouquinho esse exercício. Eu tenho 1 litro de água numa temperatura X, que eu não vou falar. Depois eu tenho mais 1 litro de água na temperatura de 60 graus Celsius. E depois que eles chegaram no equilíbrio, deu uma temperatura final de 40 graus Celsius. Como é que eu faço para descobrir a temperatura lá do primeiro? Que conta que eu tenho? 60 mais 40, 100. É 100. Quase, mas só que o 40 é a temperatura final. Mas tem um negócio desse. O que eu tenho que fazer com esses dois aqui?
X mais 60 dividido por 2 igual a 40. Isso aí. X mais 60 é igual a 40 vezes 2, que vai dar 80. X é igual a 80 menos 60. X é igual a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial aqui era 20. Muito bem. Agora, eu tenho 1 litro de água, uma temperatura X. Depois, eu tenho mais 1 litro de água, que é o dobro da temperatura anterior. E eu tenho mais 1 litro de água, que a temperatura é o triplo da primeira. E aí, eu falo que depois, no equilíbrio, eu tenho 3 litros de água, uma temperatura de 90 graus Celsius. E aí? Como é que eu faço para achar essas temperaturas? X mais 2x mais 3x dividido por 3 igual a 90? Isso. Eu vou somar as temperaturas, dividir por 3, porque são 3 tigelas, igual a 90. X mais 2x mais 3x vai dar quanto? 6x, né? 3 está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Isso. 90 vezes 3. 270. 270 dividido por 6. Por 2, quer dizer. Aí aqui eu vou dividir por 3. Vai dar 4. Vai dar 45 graus Celsius. Então, a primeira tinha temperatura 45. A segunda, 2 vezes 45 era 90. E a terceira, 90 mais 45. 3 vezes 45, né? 135 graus. Foi? Foi. Tá. Aqui é a temperatura X. Aqui é o dobro da temperatura, menos 10. Aqui é o triplo da temperatura, mais 20. Aqui é 10 graus Celsius. E eu falo que no final eu tenho 4 litros de água a 50 graus Celsius. Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? X mais 2x menos 10 mais 6x mais 20 mais 10 igual a 50. E dividido por... Dividido por 4, né? igual a 50. Isso aí. X mais 2x mais 3x dá quanto? Menos 10 mais 10 dá 0, mais 20. Igual a 50 vezes 4. Professora, eu vou ter que sair mais cedo, tá? Tchau, gente. Tenha uma boa aula. Boa noite. Obrigada. Aí aqui, ó, 50 vezes 4 vai dar 200, né? É. Então, 6x é igual a 200 menos 20, que dá 180. X vai ser igual a 180 dividido por 6, 30 graus. Então, nesse caso aqui, a primeira tem temperatura 30. A segunda vai ser 2 vezes 30. 60 menos 10 vai ser 50. Essa aqui, 3 vezes x, né? É. 3 vezes 30, 90. Mais 20, 110 e a outra 10 graus. Foi até aí? Foi. Ok. Agora, eu dou 200 gramas de água a 20 graus Celsius e esquento até 95 graus Celsius. O calor específico da água igual a 1. Qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer por mês para fazer isso? É que macete ou que mole? Que eu
tenho que Que usar macete. que macete, né? A massa é quanto? 200, o calor específico é 1 e a variação de temperatura 95 menos 20. 200 vezes 1 é 200, 95 menos 20 dá quanto? 75. Isso. Aí aqui 75 vezes 200. Eu vou fazer 2 vezes 75. Dá 150. Então, 15.000 calorias. Agora eu falo que eu tenho 300 gramas de água. Quero saber qual foi a variação de temperatura. Se eu gastei 9.000 calorias para fazer isso. Tá? Então, que macete de novo. Só que agora as informações que eu dei foram quais? Quantidade de calor, 9.000. A massa é 300, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é o que eu quero. 300 vezes 1, 300. Então, vai ser 9.000 dividido por 300. Corta, corta, vai dar 90 dividido por 3, 30 graus Celsius. Foi? Isso aí. Agora eu dou 400 gramas de água. Eu falo que a temperatura inicial aliás, a temperatura inicial eu quero descobrir. E ela esquentou até 80 graus Celsius. O calor específico da água é 1. De novo, variação de temperatura. Então, que macete? Q. Vamos botar Q igual a 4.000. Então, 4.000 é igual a massa de água, que é 400, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 80 e a inicial é X. Ó, aqui é 100, dá para cortar aqui. 40 é igual a 4 vezes 1, que é 4, vezes 80 menos X. 4 está multiplicando, passa o quê? Dividindo, né? 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, 80 menos 10 é igual a X. X é igual a 70 graus, ou seja, a temperatura inicial era 70 graus. Tudo bem até aí? Tudo bem. Isso aí. Agora eu gastei 500 calorias. Quero saber a massa e a constante é 80. Então, aqui eu estou falando de calor latente. Estou falando de variação, mudança de estado físico. Então, Q mole. Q vale 500. M é o que eu quero descobrir. L vale 80. Então, M é igual ao quê? 500 dividido por 80. Simplifica 50 sobre 8. 25 sobre 4. Vai dar 6, que é 24 sobra 1. 10 vai dar 2, vai dar 6,25 gramas. Dúvida nesse? Não. Não mesmo? Oi? E soltar o negócio ficou todo bombeado. Fazer até aqui.
Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11. Fala para mim, Q1 é calor latente ou é calor sensível? Calor sensível. Calor sensível, né? Porque eu tô mudando variação de temperatura. É que macete ou que mole? Hã? Que macete? Que macete, né? Aonde mais eu tenho calor sensível aqui? Na Q3, Q5, Q7, Q9 e Q11. Muito bem. Por quê? Em todas elas eu tenho o quê? Variação de Calor. temperatura, né? Temperatura. Isso. Que é o que macete. E no Q2 eu tenho calor sensível ou calor latente? Latente. Latente. Isso aí. Por quê? Por que é calor latente? Porque ele tá indo do sólido pro líquido. Isso, eu tenho mudança de estado físico. E aí, nesse caso, eu vou usar o que mole. Aonde mais eu tenho calor latente aí? No 4, no 6, no 8 e no 10. Muito bem. Isso aí. Pegaram direitinho. Agora eu falo assim, ó. Eu tenho 50 gramas de água. E aí eu gastei, no total, 5.000 calorias para poder esquentar essa água. Essa água inicialmente estava a menos 20 graus e foi para 0 graus. Depois ela passou de 0 graus gelo para 0 graus água líquida. E depois ela passou de 0 graus para 10 graus. Então, eu estou falando que nessas 3 etapas eu gastei 5.000 calorias. Aí eu quero saber quem é Q1, quem é Q2 e quem é Q3. Então, a quantidade... Vamos lá. Q1, variação de temperatura. Que macete ou que mole? Que macete? Que macete. Muito bem. Então, a massa é o quê? 50. O calor específico do gelo é 0,5. E aqui 0 menos 20 vai dar 25 vezes 20, né? Quanto que dá 25 vezes 20? 50, 500 calorias. Agora no Q2, eu estou mudança de estado físico, é que mole, né? Então é igual a 50 vezes 80, que vai dar 4.000 calorias. E no Q3, eu tenho o quê? Que macete de novo. Massa 50, calor específico da água é 1, variação de temperatura. 50 vezes 10, 500 calorias. Então, Q1 vale 500, Q2 vale 4.000, Q3 vale 500. Então, qual foi a quantidade total de calorias gasta? 5.000 calorias, como eu tinha calculado aqui inicialmente. Tudo bem?
Sim. Muito bem. Agora eu tenho 20 gramas de água a 10 graus Celsius. Vou passar para 0 grau. Depois 0 grau líquido vai virar 0 grau gelo. E depois de 0 graus vai para menos 5 graus Celsius. E aí eu quero saber qual é a quantidade total de energia de calor que eu vou gastar aqui. Então, Q1, Q2, Q3. No primeiro Q1, variação de temperatura. Então, que macete, né? Massa 20, calor específico 1, variação de temperatura 0 menos 10, menos 200 calorias. Q2, mudança de estado físico, que mole. 20 vezes 80, 1.600 calorias. Q3, variação de temperatura de novo, então que macete. Massa 20, calor específico do gelo 0,5, variação de temperatura. Menos 5 menos 0, menos 5. Isso aqui vai dar menos 50 calorias. Então, qual é a quantidade total de calor gasto? Q1 mais Q2 mais Q3. Menos 200, menos 50 mais 1.600. Menos 250 mais 1.600. 1.600 menos 200 vai dar 1.400, menos 50, 1.350 calorias. Foi? Foi.